Gálatas capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Gálatas 3, do 1 ao 5. Diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Essa é a palavra do Senhor, amém? Pai, libera Espírito, sabedoria e revelação sobre nós agora, em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo está aqui falando, ensinando o evangelho para a igreja, na igreja da Galácia. E ele está ensinando o evangelho para corrigir um problema. O problema que esses irmãos estão enfrentando é que eles estavam querendo aderir ao judaísmo como um meio de se tornar parte do povo de Deus. E o que Paulo vai dizer é que você se torna povo de Deus, sendo um gentil como eu e você, não por causa da circuncisão, mas porque você crê em Jesus. Então, Paulo está ensinando a cada um deles que você se torna aceito por Deus por meio de crer em Jesus, por meio de receber a Jesus, por meio de receber o Evangelho. Esses irmãos, eles já tinham crido em Jesus, e depois de crer em Jesus, depois de um tempo de crer em Jesus, chegaram alguns mestres lá na cidade deles, chamado de judaizantes, ou seja, eram pessoas que criam em Jesus, mas que haviam sido mestres no judaísmo, e eles então diziam: ok, você já crê em Jesus, muito bom, mas agora eu quero te ensinar umas coisas a mais que você precisa crer também, para que você tenha uma posição espiritual maior. Dentre elas, os homens precisavam circuncidar, as famílias precisavam participar de elementos da cultura judaica. Então, em Gálatas, o apóstolo Paulo vai mostrar que isso não está certo. Ele não está dizendo que um judeu não possa vivenciar isso. Não. Um judeu deve sim viver como um judeu. Mesmo que ele creia em Jesus, ele pode sim viver como um judeu se ele quiser. Ser circuncidado, experimentar a cultura judaica, não tem problema nenhum. O que ele está falando é quando um gentil como eu e você, que cremos em Jesus, nós não precisamos e nem podemos e jamais devemos usar qualquer outra coisa além do próprio sangue de Jesus como meio para nos aproximarmos de Deus. Amém? O que está acontecendo aqui é que Paulo está dizendo para eles que Jesus basta para te aproximar de Deus. E não apenas basta, é que qualquer coisa que você acrescente como meio para te aproximar de Deus, além do próprio Jesus, além da própria graça de Deus, isso é uma blasfêmia, isso é algo terrível. E eu vou usar esse argumento de Paulo para pregar a minha mensagem hoje. A minha mensagem hoje é a seguinte: a insuficiência da oração para trazer avivamento e a presença de Deus, e a suficiência do Evangelho para trazer avivamento e a presença de Deus. Amém? Se você olhar no texto, ele mais de uma vez fala sobre o Espírito Santo. No versículo 2, ele fala que eles receberam o Espírito. Você consegue ver isso no texto?
gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito. Está vendo a palavra Espírito aí? Depois, lá no versículo 5, ele fala Espírito e milagres. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres. Então ele fala do Espírito e ele fala de milagres. Ou seja, ele está falando da presença e do poder de Deus também. Então, nesse texto, quando Paulo fala do Espírito, para Paulo, Espírito é aquilo que nós, na nossa terminologia das nossas músicas, costumamos chamar de presença. Senhor, eu quero sua presença. Eu quero mais da sua presença. A presença de Deus tem um nome. O nome da presença de Deus é Espírito Santo. Então, eu acho que você consegue crer comigo aqui, consegue ver no texto, não é uma ideia minha, é a Bíblia, é a palavra de Deus, não é a minha ideia, que Paulo está falando, tem aqui no texto, o assunto inclui presença de Deus, está falando sobre o Espírito Santo, amém? Mas vamos olhar parte por parte o que Paulo está falando e como esse assunto, presença de Deus e Espírito Santo, entra aqui. Por quê? Porque presença de Deus é algo importante para a nossa comunidade. Nós cremos que a presença de Deus, ela é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Nós temos um anseio de construir, de edificar um lugar para a presença de Deus entre nós. Essa é a nossa missão, e nós não vamos parar até que essa comunidade aqui e todas as comunidades que nós plantamos sejam lugares confortáveis, lindos e belos, não para a carne humana, não para a opinião humana, mas para que Jesus encontre um lugar maravilhoso para estar entre nós, amém? Nós sonhamos com isso. A questão da mensagem de hoje é como? E o que eu vou dizer na mensagem não é por meio de oração. O que vai soar contraditório com muitas coisas que eu já disse, e não tem problema. Que a palavra de Deus seja verdadeira e eu seja mentiroso. A Bíblia diz, ele começa dizendo: ó Gálatas insensatos. Paulo está falando forte, né? Insensato é como se ele estivesse chamando de tolo, e Jesus disse para não chamar ninguém de tolo. Mas veja, a Bíblia também diz para você não matar ninguém. Mas tem uma pessoa que é autorizada a matar na Bíblia. Juízes são autorizados a matar. Juiz não comete pecado quando ele manda alguém matar. Paulo pode chamar de insensato porque ele está numa posição semelhante a de um juiz. Ele está numa posição que ele pode julgar, porque ele está falando a partir da perspectiva da palavra de Deus. Ele está analisando de uma perspectiva que ele não está falando como um irmãozinho. Ele está falando de uma perspectiva apostólica. E olha o que ele diz: Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? O que ele está falando aqui? Por que enfeitiçou? Paulo está dizendo que os falsos mestres, nesse caso os judaizantes, a doutrina falsa que eles ensinavam, estava para a realidade dos irmãos da Galácia, assim como um mago, um feiticeiro estava para o campo da magia. Ou seja, ensinava algo que dominava a mente desses irmãos e que fazia eles acreditarem em mentiras. Sabe quando o mágico faz algo que parece que aquilo é real, mas não é real, e distorce a realidade? Ele estava dizendo que esses mestres estavam distorcendo a realidade com ensino falso. E da mesma forma que Paulo está dizendo que esses homens estavam enfeitiçando a mente dos irmãos da igreja da Galácia, Martim Lutero se levantou na época da Reforma para dizer que o catolicismo romano estava enfeitiçando a mente do povo com ensinos errados, e foi assim que ele fez a Reforma.
E da mesma forma eu estou dizendo hoje, tem um ensino errado sobre avivamento, que está dizendo que o avivamento é nossa responsabilidade e que se nós orarmos, avivamento vem e que está sobre os nossos ombros, e isso está gerando uma quantidade de pessoas doentes porque pensa que se a obra de Deus não vai bem, tudo é nossa culpa, e esquece que tem um Deus soberano no trono e que as coisas não estão bem porque nós não fizemos nossa parte. Mas eu vou afirmar hoje, eu vou te mostrar na Bíblia, que oração não é a chave para avivamento. Que oração 24/7, adoração, não traz a presença de Deus. Quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: ele pregou tão bem o evangelho para esses irmãos, que é como se Jesus tivesse sido crucificado na frente deles. Ora, Jesus não foi crucificado diante deles. Jesus foi crucificado em Jerusalém, não na Galácia. Mas, quando o evangelho é pregado, existe algo tão profundo que acontece, que é como se Jesus estivesse sendo crucificado naquele momento na nossa frente. Quando o evangelho é pregado, preste atenção nisso. Deus é tão poderoso que pelo Espírito Santo ele faz com que o poder daquela crucificação que aconteceu há 2000 anos atrás, aquilo aconteça de novo na sua frente. Eu quero te dizer algo: cada vez que a igreja toma a ceia, é tão poderoso que é como se Jesus estivesse sendo crucificado naquela hora. Mas eu não estou dizendo que isso acontece de fato, como o catolicismo romano diz. Eu estou dizendo que é como se. Paulo não acredita que de fato Jesus tinha sido crucificado naquela hora. É óbvio que não. Ele não está dizendo literalmente que isso literalmente aconteceu. Não. Mas é como se. Ou seja, não aconteceu de fato, mas que o poder da realidade espiritual disso acontece. Ou seja, cada vez que o evangelho é pregado, cada vez que a ceia é administrada, o poder da realidade espiritual daquele ato, daquele fato, atravessa o tempo, o espaço e a história e toca a sua vida agora mesmo. Cada vez que o evangelho é pregado, cada vez que você toma a ceia, a cruz de 2000 anos atrás chega até você agora mesmo. E é por isso que ele está dizendo: Jesus foi exposto diante de vocês como crucificado. Vocês viram Jesus crucificado. Então, baseado nesse fato, eu pergunto para vocês, é isso que Paulo está dizendo. Baseado nisso, eu quero saber. Eu gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? O que é a prática da lei aqui? Obediência aos mandamentos de Deus. De maneira bem objetiva, para eles aqui, não eram exatamente os mandamentos de santidade. Eram mandamentos como circuncisão. Ok? Mas uma vez que Paulo colocou dessa forma, nós podemos incluir tudo, mas na prática eram os mandamentos de distintivos culturais, mas nós podemos colocar tudo aqui. Ou seja, pensa comigo. Pensa na sua vida. Como que você recebeu o Espírito Santo na sua vida quando você recebeu o Espírito Santo pela primeira vez? Você recebeu como resultado de ser uma pessoa muito obediente a Deus? Ou você recebeu porque você creu no Evangelho? O que você acha? Tem um exemplo disso na Bíblia, Atos 10, 44, olha comigo. Atos 10,
44 é o episódio onde o apóstolo Pedro está pregando para a primeira geração de gentios a se converter. É o exemplo de como Deus quer falar com os gentios, e óbvio com os judeus também, mas aqui no caso com os gentios. Pedro está na casa de Cornélio pregando o evangelho. E no verso 44 diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Por que o Espírito Santo desceu? Porque Pedro era poderoso? Porque a mensagem da cruz é a chave para trazer a presença de Deus. O que trouxe o Espírito sobre aquelas pessoas foi que elas estavam ouvindo a mensagem. E quando elas ouviram a mensagem, Jesus, que já tinha sido crucificado anos antes, a realidade espiritual daquela cruz chegou naquela casa. Deixa eu te contar uma coisa: Cornélio era um homem, só se você voltar alguns versículos, diz que era um homem que fazia constantes orações, e não tinha nada da presença de Deus na casa dele. Você pode ter uma sala de oração e nada da presença de Deus, se você não tem o evangelho no centro. Volte para Gálatas. Ele pergunta, no versículo 2, Gálatas 3, versículo 2, eu gostaria de saber uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? É uma pergunta de retórica, ele já sabe a resposta, os irmãos já sabem a resposta, é óbvio que não foi pela prática da lei. Então, já que não foi pela prática da lei, eles sabiam disso, ele vai agora estender o argumento, ele vai com o argumento além. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, ou seja, a conversão, ok? Vocês se converteram, e a conversão de vocês foi pelo Espírito. O que significa aqui pelo Espírito? Significa falando em línguas? Não. Pelo Espírito significa crendo no Evangelho e, como consequência, recebendo a presença de Deus quando creu no Evangelho. Pelo Espírito não é assim, não, pode ter falado em línguas, com certeza, mas não é isso que está falando. Quando ele confronta pelo Espírito e pela carne, o que ele quer dizer é, pelo Espírito foi que o Evangelho era a base. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar? Algumas versões dizem pela carne, mas ótimo, pelo esforço próprio. O que ele está querendo dizer aqui? É tipo assim, ó, eles receberam a presença de Deus só crendo no Evangelho. Mas agora vamos acrescentar um jejunzinho. Vamos acrescentar uma sala de oração. Vamos acrescentar agora um pagar o preço. Vamos acrescentar agora alguma coisa a mais. No caso deles era circuncisão. Vamos acrescentar fazer um devocional. Qualquer coisa que você acrescenta na sua vida como chave para receber a presença de Deus, vai fazer você perder a presença de Deus. E nós temos sido, por muito tempo, afetados por pessoas que ensinam isso. E esse dia acaba hoje. Não importa quão bonitinho seja, não passa mais dessa porta, não entra mais na nossa casa, nem nos nossos podcasts, nem livro, nem nada. Se Jesus não é o centro, não importa, não é amigo do Evangelho, não é meu amigo. Não importa quem é. Paulo resistiu Pedro na face, não importa quem é. Nós temos uma causa que não é avivamento, nós temos uma causa que não é o movimento de oração,
Nós temos uma causa que não é na nossa causa, é Cristo. Sem Cristo, tudo cai. Não é o movimento profético, não é nada disso. Nossa causa é Cristo e só Ele. Se não tem Cristo, não tem nada. Olha o que ele continua perguntando. Será que é inútil que vocês sofreram tanta coisa? Se é que foi inútil, porque eles tinham sido perseguidos. Nessa época eles eram perseguidos. Imagina, eles receberam o evangelho e eram perseguidos. E aí Paulo vai dizer, e agora vocês querem ser circuncidados para passar por lado dos que perseguem vocês? Então ele continua. Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza isso, realiza essas coisas, pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Troca aqui prática da lei por devocional, sala de oração, jejum, santidade, o que você quiser colocar. No nosso contexto é movimento de oração. Em outro contexto poderia ser movimento de santidade, movimento de leitura da Bíblia. No nosso contexto é um movimento de oração. Mas cada comunidade tem seu contexto. Qualquer coisa, qualquer pessoa que chegar e falar assim, ó, eu tenho a chave para a presença de Deus. Descobri o segredo para a liberação do avivamento. Descobrir o segredo para a liberação da presença de Deus. Qualquer pessoa que falar isso está blasfemando, porque ela está tirando a chave das mãos de Jesus, porque somente Jesus tem a chave para a liberação da presença de Deus, porque somente Jesus batiza com o Espírito Santo. Oração não batiza com o Espírito Santo, jejum não batiza com o Espírito Santo, sala de oração não batiza com o Espírito Santo, é só o Evangelho que traz o Espírito Santo e ponto final. Não tem nada que pode trazer o Espírito Santo, só Jesus. Nada. Deixa eu ser mais claro. Bem mais claro agora, com os que já estão conosco há mais tempo. Vamos para Êxodo. Versículo 25. Versículo que eu já usei muito para falar sobre construir um lugar para a presença. Êxodo 25, versículo 8 e 9. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então esse é o plano de Deus. Essa é a visão de Deus, missão de Deus para nós. Nós queremos criar, cooperar com Deus, para que haja um lugar para a sua presença entre nós, amém? Mas existe um como. Como nós construímos? Farão um santuário para mim, onde eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada utensílio. Então, como que Moisés deveria de construir o lugar da presença? Tudo de acordo com o padrão de Deus. Tudo deveria de ser feito certo. Tudo deveria de ser feito da maneira correta. E aqui começa a grande revolução. Moisés fez tudo de acordo com o padrão. Se nós virarmos um pouco as páginas, chegarmos em Êxodo 40, fala o resultado. Moisés construiu tudo de acordo com o padrão de Deus. Êxodo 40, 33, diz que finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo, colocou a cortina na entrada do pátio, e assim, que diz o texto, Moisés terminou a obra, ou seja, Moisés completou toda a obra de edificar o tabernáculo. E como resultado diz o quê? Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Nós queremos isso, amém? Nós queremos a nuvem, a glória e a presença. Mas como é que isso aconteceu?
Moisés construiu tudo de acordo com o padrão. Esse padrão tem um nome: a lei de Deus. Olha o verso 33. Diz que Moisés terminou a obra. Moisés fez tudo de acordo com o padrão da lei de Deus. Ele construiu a casa no padrão. O que nós precisamos? Nós precisamos ter uma igreja que todos aqui estejam no padrão da lei de Deus. E então a presença de Deus virá. Mas isso nunca vai acontecer. Porque todos pecaram e estão destituídos abaixo do padrão da glória, Shekinah, e da habitação de Deus, e ninguém consegue construir no padrão de Deus, nem eu, nem você, e nem ninguém, e não tem oração 24/7, e não tem jejum, e não tem nada que vai nos fazer chegar num padrão que diga que nós vamos merecer Deus descer. E agora? Quem poderá nos defender? Olha o verso 33. Bota aqui o 33. E assim, Moisés fez o quê? Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo, colocou a cortina na entrada do pátio, e assim, Moisés fez o quê? Êxodo 40, 33. E assim Moisés, e assim Jesus completou uma obra na cruz para que a glória de Deus habitasse entre nós. A chave não é que nós devemos imitar Moisés, mas é que Jesus, como diz Hebreus 3, sendo muito maior que Moisés, foi Jesus que completou a obra. Não somos nós que vamos construir uma casa, mas Ele vai estar edificando uma casa. Ele já completou uma obra. E como é que essa glória vai descer? Quando nós cremos nessa obra, quando nós confiamos nessa obra, quando nós cremos no Evangelho, quando nós depositamos confiança nele, é assim que céus e terra são ligados, é assim que sua presença vai descer. Não é porque a gente está suando, tentando fazer sua presença descer. Para com isso. Vamos parar com isso. Eu quero te lembrar uma coisa. Antes da casa de Deus ser uma casa de oração, a casa de Deus é uma casa de sacrifício. Você não entra na casa de oração, no templo, sem antes passar pelo altar de sacrifício. Ninguém oferece incenso lá dentro, sem passar pelo altar de sacrifício. É tempo de restaurar o altar de sacrifício, para que haja incenso contínuo. O dilema que Hebreus levanta é que os sacrifícios que haviam no Antigo Testamento não podiam purificar a consciência daqueles que ministravam a Deus. Ou seja, sempre havia uma continuidade de culpa na mente daqueles que ministravam a Deus. Como nós vamos poder ter um movimento de oração contínuo se continuamente nós somos pessoas debaixo de condenação e culpa? Não tem como permanecer orando com culpa, condenação. Você já parou para pensar? Não parou, eu parei. Por que tem tanta gente doente no movimento profético de oração? Eu sei. Porque nós pensamos que a solução do avivamento somos nós. Que se nós orarmos mais, que se nós jejuarmos mais, vai acontecer. E quando você vira pastor, líder, é pior ainda. Porque você pensa assim, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse jejuado mais, a igreja estaria melhor. Aí vocês olham para mim, estou mais doente que todo mundo,
Pensa, jamais vou querer ser pastor, aí ninguém quer ser líder. Ou seja, a neurose é que nós acreditamos que se a gente tivesse feito um pouquinho mais, Jesus vinha. A gente está realmente com a fé em nós mesmos tremenda. Irmãos, no Antigo Testamento, várias vezes, por exemplo, na história de Elias, é um exemplo para você entender. A glória de Deus, a presença de Deus, ela descia, o fogo de Deus, eles desciam onde? Nos sacrifícios. O fogo de Deus, do avivamento, não vai descer no sacrifício da tua vida. Porque o único sacrifício que o Antigo Testamento recebia eram os sacrifícios de animais perfeitos. E o único perfeito que pode oferecer um sacrifício que atrai a presença de Deus é Jesus. Não vai ser sobre o sacrifício da sua vida que o avivamento vai descer, mas quando nós oferecemos Jesus diante de Deus. Quando a gente chega a Jesus, eu não tenho nada, mas eu ofereço a Ti mesmo diante do Pai. Não é a minha oração, não é o meu jejum, não é a minha santidade. Sabe o que são os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo? Não é eu me sacrificar. Sabe o que é um sacrifício espiritual? É quando o meu cântico está ensanguentado com o sangue de Jesus. É quando o levantar das minhas mãos são mãos ensanguentadas com o sangue de Jesus. Quando a minha dança é uma dança ensanguentada com o sangue de Jesus. Por que nós temos que valorizar a ceia tanto? Porque no momento exato que nós lembramos do sacrifício de Jesus, é como se ele estivesse sendo sacrificado naquela hora, ainda que não seja literalmente, o poder da cruz está operando naquela hora. Você entende? Nós precisamos voltar para o Evangelho se nós queremos um lugar para a presença. Porque Deus não vai habitar num lugar onde nós estamos nos esforçando para Ele habitar. Porque Ele não vai habitar numa casa que nós tentamos construir para Ele. Ele vai habitar num lugar que Ele mesmo constrói. Ele vai construir, está construindo um lugar pelo material que é o seu próprio Filho. Então eu estou começando uma jornada para esse lugar. E eu não sei se você quer ir comigo. Eu não sei se o presbitério quer ir comigo. Eu não sei se minha esposa quer ir comigo e meus filhos querem ir comigo. Eu não sei se outros membros dessa igreja querem ir comigo. Eu não sei se outras pessoas do Brasil querem ir comigo. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu sei que Deus está indo e eu vou com Ele. Eu não sei quem quer ir, mas eu tenho certeza que Deus está indo. E se você quiser ficar para trás, eu quero te garantir uma coisa. Essas ideias velhas de que eu tenho que ficar cantando e cantando e cantando para a presença de Deus vir. E orando, e orando, e orando, e orando para convencer Deus de descer. É uma casa velha que vai despencar, e se você ficar dentro, vai cair na sua cabeça. Se você quer ficar aí, fica. Eu estou indo embora. Eu quero habitar num lugar cheio do sangue de Jesus. Eu quero habitar num lugar que eu nunca devia ter saído. Eu não quero morar num lugar onde ficam dizendo que tudo depende de mim. Eu cansei disso. Eu vivi nesse lugar muito tempo. Se tem um lugar parecido com o inferno, é esse. Eu quero morar num lugar onde eu posso voltar a depender somente de Jesus, porque eu sei que tudo depende dele. E se alguém quiser ir comigo, eu estou indo para lá. Eu não posso te convencer a ir para lá. Só o Espírito Santo pode. Mas eu quero te garantir uma coisa. Eu encontrei doçura. Eu não sei por que eu demorei tanto. Mas que bom, porque acho que eu fico com tanta fome que agora eu estou muito feliz.
E eu quero viver nesse lugar para sempre. Jesus, se o Senhor, se aprove o Senhor está falando nessa palavra, se é o Senhor falando, peço que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Senhor, nós temos a sua presença como objetivo, mas nós queremos ter sua presença também como o nosso caminho, o nosso meio. Jesus, você veio. Você já veio morrer por nós. E no nosso desejo de ter mais do Senhor, a gente leu tanto livro de avivamento e ouviu tanta pregação e reproduziu tanta coisa. Mas hoje a gente vê, Jesus, que, a começar por mim, estávamos desviados do que é a verdade. Ainda que tivesse misturas, parte de verdade e parte de mentira. No dia de hoje, Senhor, eu me levanto para ficar aqui, nesse lugar, em Jesus, somente. E se mais alguém, Senhor, nessa congregação, nesse movimento, quer a Ti somente. E mais nada, eu peço que o Senhor agora convence dessa verdade. Senhor, eu ainda sonho com avivamento e eu ainda sonho com Sua presença. Mas eu te peço que seja um avivamento que Jesus fique famoso e não os intercessores. Que Jesus fique famoso e não os pregadores. Um avivamento do Evangelho, um avivamento de Jesus.